amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, um programa que aqui com você, a cada edição, debate, tenta debater, conversar sobre alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito de Vicente Carvalho. Sempre daquele jeitinho propositivo, como vocês estão acostumados, sem lero-lero e sem lenga-lenga. O Assunto Cidade, cada edição recebe um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação, e hoje nós vamos conversar aqui com o baiano Marcelo Braga, ele que é diretor de operações da DAO aqui no Guarujá, que vai explicar para a gente um pouco daquele complexo ali, que muita gente passa em frente, mas não sabe o que é. Marcelo está terminando de ajeitar aqui ó, o microfone aqui, a gente já volta já, depois do intervalo comercial. Fica com a gente que é rapidinho. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora, há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Bem, voltamos então para o início da entrevista, como eu falei, com o baiano Marcelo Braga. Eu falo baiano porque houve uma conversa muito interessante um dia desse entre o baiano Marcelo Braga e o baiano José Forte Filho, que infelizmente nos deixou recentemente num encontro na DAO, na sede da DAO, e lá quando os dois descobriram que ambos eram baianos, ficou uma guerra de Bahia e Vitória. Marcelo Braga, que é diretor de operações da DAO de Guarujá. Obrigado pela presença, obrigado pelo espaço que você conseguiu na sua agenda. Antes, deixa o espaço para você cumprimentar o telespectador. Primeiramente, eu queria agradecer a presença, a oportunidade de estar aqui conversando com você e certamente dar boa noite a todos que estão nos prestigiando com a audiência. Tá certo. Marcelo, começar falar sobre a DAO, seria bom, talvez para o telespectador e para quem não conhece, explicar o que é a DAO, né? Em primeiro lugar, né? O que é a empresa DAO? Bom, a DAO é uma empresa química, uma indústria química, é uma empresa global, num segmento específico de química, e que está presente em vários países. Ela tem uma presença em 180 países. 180 países? 180 países, fabrica mais de 6 mil produtos diferentes. Certo. E tem uma presença forte também na América Latina e muito forte no Brasil. No Brasil nós temos 15 fábricas diferentes e temos
em torno de 2.500 funcionários. Então, é uma empresa bastante atuante e forte. No Brasil, 2.500 no Brasil. No Brasil inteiro. 2.500. Com quantas unidades? No Brasil tem unidade em Guarujá e... No Brasil nós temos unidade em Guarujá, temos unidade na Bahia, que é em Candeias, temos em Franco da Rocha, Jundiaí, temos em Cravinhos, temos em Pindamonhangaba, temos em Jacareí, temos em várias cidades do estado de São Paulo. Você falou que a Dow, ela produz de 160 produtos diferentes. Não, na verdade ela produz 6 mil produtos diferentes. Por exemplo? Por exemplo, aqui em Guarujá nós temos 3 fábricas. Temos uma fábrica de epóxi, que produz resinas, que são utilizados basicamente na fabricação de tintas, para revestir componentes eletrônicos e também naquelas pás eólicas que são usadas na geração de energia eólica. Temos também a fábrica de poliol, que produz espumas, e aí nós podemos assim, dividir em 2 formas de espumas, 2 tipos. Um tipo de espuma rígida, que é mais para isolamento térmico, e outra espuma flexível, que é o colchão que a gente dorme. Entendi. E a terceira fábrica, com a fábrica de poliglicol, que praticamente é direcionada para a indústria de petróleo e gás e também para a indústria de álcool. Quer dizer, o colchão que a gente dorme tem o dedo da Dow. Certamente, sim. Certamente. E no dia a dia, assim, além desses 6 mil produtos, assim, produtos que no dia a dia tem alguma participação da atividade industrial da Dow? Tem. Na verdade, só para clarificar, os 6 mil produtos são produzidos no globo, em todo o mundo, né? Certo. Aqui em Guarujá, nós fabricamos esses produtos que eu citei e importamos alguns. Correto. Então, a fábrica de Guarujá, inserida no contexto da Dow aqui de São Paulo, é uma fábrica estratégica. Não só porque produz esses importantes produtos, como também tem o terminal marítimo, que eu me esqueci de comentar com você. Certo. E esse terminal marítimo é uma vantagem importantíssima. Estratégica para a Dow. Estratégica para a Dow. Por quê? Porque primeiro você consegue importar produtos, segundo está localizada no porto mais importante da América Latina. Certo. E terceiro, possibilita que você movimente uma quantidade maior de produtos e isso é uma vantagem competitiva imensa, tremenda. Você tinha me falado uma vez, na outra ocasião que nós nos encontramos, que até em produtos assim rotineiros tem alguma participação da Dow, como por exemplo até pasta de dente. Não, exatamente. Na verdade, não só na pasta de dente, mas tem os produtos. Por exemplo, o xarope que nós tomamos, ou seja, a Dow, ela fabrica o diluente do xarope, ela não fabrica o princípio ativo, certo. Mas o princípio ativo ele é diluído para ser uma solução que nós tomamos. Entendi. Aquela solução tem produto da Dow. Na pasta de dente, para ela ficar macia, cremosa, tem um produto da Dow ali. E vários outros produtos. Os exemplos são vários, né? Tem vários. A Dow existe há quanto tempo no Guarujá? A Dow existe em Guarujá há 43 anos, foi quando nós construímos o terminal. E ela está presente no Brasil há 60 anos. 60 anos. Esses 43 anos, a unidade de Guarujá, o qual estou me prendendo mais pela localização, lógico, ela viu talvez o surgimento do Porto de Guarujá, né? Sim, certamente. Nós temos, é curioso porque nós temos fotos, Valdir, lá na Dow em Guarujá, quer dizer, aqui na Dow em Guarujá, e mostra exatamente a construção do terminal, né, do nosso porto. Não tinha nada. Não tinha absolutamente nada. Né? Era um terminal de madeira, eu me lembro bem, que tinha uns barcos pequenos e no fundo tinha ou a região onde ela está localizada, que absolutamente não tinha nada construído, como também a cidade de Santos, que tinha uns poucos prédios ali na ponta da praia. É muito curioso, se eu tiver oportunidade no dia eu vou te mostrar. É muito curioso, mas assim, em 72, que foi quando nós inauguramos o terminal, não tinha absolutamente nada. Entendi. A Dow foi pioneira não só no conceito, como também na implementação da fábrica. E a opção, interessante é a opção de se instalar do lado de cá, como você mesmo falou, que não tinha nada, né? Não existia ainda o terminal de Guarujá, a margem esquerda, vamos dizer, né? Nem isso existia ainda nessa época. Não existia, mas como o propósito da Dow era ter o terminal dela, né, para ela utilizar para movimentar os produtos, né, certamente foi feita uma avaliação, né, e assim, positivamente foi bom ter escolhido esse local, né, porque, como eu comentei antes, o fato de você ter um terminal ajuda muito na competitividade nossa.
essa questão do porto, dos acessos, do crescimento do porto de Guarujá, eu estou falando com você e te reportando, que é um assunto bastante recorrente Sim. aqui no programa Assunto Cidade, como também no restante aí nas demais abordagens aí da mídia local, por conta inclusive às vezes dos entraves. Guarujá teve um problema 2 anos atrás com a safra de grãos, que complicou o tráfego na rodovia e nos acessos à cidade. Mas a DAO ali na frente, na portaria, desde que eu me conheço por gente, a DAO sempre teve o seu próprio sistema de manutenção, manuseio ali do tráfego, né? Nunca, sempre teve um semáforo ali, né? Sempre houve uma convivência harmoniosa entre a atividade da DAO e a cidade, nunca houve problema. Sim, a DAO hoje, Valdir, ela é uma das poucas empresas que tem o seu estacionamento próprio para caminhão. Do outro lado, O que acontece, na verdade? As empresas se instalaram ao longo do porto, que inegavelmente é muito bom para a cidade, claro, é muito bom para a região, porque traz receitas, né? Só que o desenvolvimento da infraestrutura necessária para isso não ocorreu na mesma velocidade. É verdade. Então, hoje, né, e foi um pouco do reflexo do que aconteceu há 2 anos atrás que você comentou, né, a quantidade de meios de transporte, caminhões ou qualquer outra espécie, ao longo das vias é muito grande. E causou um transtorno muito ativo, certo, naquela época para a nossa comunidade. E a DAO, ela sempre teve por norma, claro, que todo caminhão que entra na companhia ou que vai sair da companhia, ela fica estacionado no estacionamento próprio dela. Ela não utiliza as vias públicas para estacionar o caminhão. Entendi. Então hoje o processo que a DAO utiliza é mais ou menos assim: quando o caminhão chega, ele vai para esse estacionamento, ele é inspecionado, é feita toda a verificação da documentação, depois disso é carregado ou descarregado, e na saída é feita uma nova verificação para ver se está tudo ok no que diz respeito à segurança. Então, nós não permitimos que caminhão que vai trabalhar para a DAO estacione na vias públicas, porque nós temos o nosso estacionamento. Outro ponto também que eu gostaria de mencionar para você, por favor, é que nesses 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, quando teve esse problema, a DAO se inseriu nas discussões de como melhorar, quais as medidas necessárias para melhorar, certo, e a DAO, na verdade, ela cedeu um terreno em frente à DAO, onde foi construída uma interligação entre a Santos Dumont e a Avenida Piaçaguera. Certo. E com isso, todos os caminhões que vão para as empresas próximas da DAO, inclusive os caminhões da DAO, não mais necessitam passar pela Rua do Adubo. Que é aquele... Que é onde nós temos a maior concentração. Maior concentração. Então isso aliviou muito. Entendi. E isso, como consequência, traz o quê? Uma melhoria da qualidade de vida para a nossa população e para a nossa comunidade. Esse acesso novo, que inclusive já é previsto na próxima fase da perimetral, para ser o acesso definitivo de caminhões de acesso ao cais, né? Exatamente. Na verdade, foi realizado o PAC 1, que o foco foi basicamente na Rua do Adubo. Certo. O PAC 2 vai ser construir um outro complexo de viaduto, certo, em frente à DAO. E essa interligação que foi construída no terreno que a DAO cedeu vai ser realmente a ligação oficial entre esse complexo de viaduto e a Piaçaguera. Certo. Esse fato que você falou do pátio de caminhões próprio, por exemplo, essa é o que você falou, né? É o desenvolvimento da infraestrutura necessária acompanhar o desenvolvimento do negócio, né? A DAO soube aplicar isso com maestria na medida em que já tem o seu próprio terminal, que é o que hoje o poder público se debate tentando implantar aí um terminal municipal. Sem dúvida. E isso, na verdade, se a gente pensar bem, a DAO já tem esse terminal há vários anos, há muitos anos. E isso é em decorrência, e uma das vantagens que você tem da DAO ser empresa global ou empresa de ponta. Por quê? Porque isso, na verdade, é uma prática em todas as empresas da DAO. Tem um estacionamento privativo, onde essas empresas ficam, essas companhias transportadoras ficam lá, porque na prática e na verdade, Valdir, o que acontece? Esse caminhão está carregando um produto da DAO. A responsabilidade final sobre o que acontecer com esse caminhão é da DAO. E numa área confinada nossa, com o nosso controle, com a nossa segurança e com o nosso gerenciamento, a gente consegue evitar que isso aconteça. Claro. Você falou que a DAO gera 2.500 empregos diretos no Brasil, né? E no Guarujá? Ali naquela unidade que a gente visualiza. Para ser mais exato, a DAO tem 2.500 funcionários no Brasil. Gera mais empregos que são empregos de pessoas terceirizadas. Certo. Em Guarujá, nós temos 162 funcionários da DAO,
e temos em torno de 200 funcionários terceirizados. Entendi. Eu estou falando de funcionários terceirizados que trabalham de 8 da manhã às 17. Trabalham o tempo todo lá, almoçam lá e trabalham conosco há 4, 5 anos, são funcionários frequentes. Só que desenvolvem atividades específicas, que não são atividades fim da companhia, e aí é um serviço terceirizado. Se for considerado terceirizado com o funcionário DAO, nós temos em torno de 360 funcionários, fora os indiretos. Prestadores de serviços, empresas que trabalham para a DAO, etc. Entendi. É uma geração de emprego importante, né? Nesses 40 e tantos anos, a DAO já formou vários quadros aqui, a DAO de Guarujá já formou vários quadros. Você estava falando, tem casos de executivos que hoje atuam até em outros países que trabalhavam aqui, né? Não, tem até baiano que virou diretor de operação. Baiano, né? Tem, sim. Você foi importado do polo da DAO? Eu vim da Bahia, eu comecei a trabalhar na Bahia. Falando um pouco sério, a filosofia da DAO é muito de desenvolver funcionários. A DAO geralmente ela contrata funcionários mais novos e treina, ensina e forma esses funcionários dentro da cultura dela. A DAO tem 3 valores muito fortes dentro dela, que é respeito às pessoas, a parte de integridade e a parte de proteção do planeta. Que são valores comuns a todas as empresas, mas na verdade a DAO tem uma forma individual dela de trabalhar com esses valores. Então ela prefere contratar funcionários novos e desenvolver esses funcionários. Eu, por exemplo, tenho 27 anos de companhia, mais 1 ano de estágio. E aqui especificamente na planta de Guarujá, nós temos vários exemplos. Nós temos funcionários nascidos aqui na região, que estudaram na Escola 1º de Maio, começou como técnico e hoje são engenheiros, supervisores e líderes. Nós temos uma funcionária que começou a trabalhar aqui e que hoje é líder da região andina da DAO. Ou seja, ela é responsável por todas as atividades da Colômbia e Peru e Venezuela na DAO. E era funcionária nossa aqui? É nossa, é da DAO. Trabalhou aqui. O diretor de operações da DAO hoje, da América Latina, ele começou trabalhando na fábrica de Guarujá. Aí fez carreira fora nos Estados Unidos, voltou e hoje está trabalhando no escritório de São Paulo. Mas o site do Guarujá, a fábrica de Guarujá, vamos dizer assim, é reconhecida dentro da DAO como uma grande formadora de mão de obra. As pessoas que trabalham aqui são muito valorizadas, não só aqui, como fora da DAO. E o curso de Química da 1º de Maio, que pese aí com toda a dificuldade do poder público, é um fator preponderante para a formação de novos funcionários, né? Olha, eu não só eu como a DAO, nós reputamos o curso, a Escola 1º de Maio, muito boa. Nós recentemente fizemos um processo seletivo para estagiário, né? Contratamos 2 estagiários lá, e a Escola 1º de Maio é a porta de entrada para muitos funcionários da DAO. Eu posso citar você que tem vários funcionários que vieram da Escola 1º de Maio. A nossa relação com a Escola 1º de Maio é muito forte. Inclusive, teve há 3 semanas atrás uma reunião da Ciesp, coincidência na DAO, onde nós estávamos falando desse aspecto de formação de novos funcionários. Qualificação profissional. E eu citei que a Escola 1º de Maio é a única escola municipal, técnica municipal do Brasil. E eu, na ocasião, eu teci elogios verdadeiros e falei que a DAO utiliza muito essa mão de obra. Então, é um fator muito importante quando você quer formar profissional, Valdir. Você tem que ter uma fonte de estudante, uma fonte acadêmica muito apropriada, porque não somente tem que ter o esforço da DAO, mas tem que ter toda a preparação técnica, didática, que é fornecida pela escola. Entendi. E você tocou num ponto assim, fundamental, né, que a criação da Escola 1º de Maio é uma daquelas coisas assim que causa um maior orgulho na cidade, porque a cidade vive de orgulhos e de decepções, né? Muita gente aí hoje está reclamando disso, reclamando daquilo, reclamando do Estado, alguma coisa da cidade, mas também há que se lembrar sempre das coisas que nos dão orgulho. E você falou da escola ser a única do país que é mantida pelo município como propósito de qualificação profissional, fundamental para inserir o ensino aí no mercado de trabalho, inserir os estudantes no mercado de trabalho. Sem dúvida nenhuma. E além disso, ser uma escola com a qualidade primorosa é melhor ainda. Eu acho que sem nenhum viés
político, que não é a minha área, mas, sinceramente, assim, a reputação do 1º de Maio é maravilhosa, muito boa. Eu sempre tenho uma verborragia até recorrente, aí, às vezes eu me torno até chato aqui nas entrevistas do programa, no sentido de oferecer às pessoas as informações necessárias para que se estimulem a estudar, né, a estudar um pouco mais. Essa necessidade de que você galgar postos de maior destaque na sua vida, né? Não precisa estudar só o ensino fundamental, parar e arrumar um servicinho qualquer. Não, tem opções e a pessoa tem mais que procurar mesmo e buscar. Por exemplo, um estudante de Química na DAO, um estudante de Química no 1º de Maio, ele pode virar trainee da DAO, né? O estagiário da DAO. Não, como eu comentei, nós temos casos reais de estudantes da Escola 1º de Maio que hoje são líderes na DAO. Tem posições de destaque, posição importante dentro da DAO. Mas, sem dúvida nenhuma, isso ocorreu em decorrência do interesse e do investimento que ele fez. Claro, então, ele próprio, né? Exatamente, tem as duas partes. Né? Tem que ter toda a parte do que está disponível em termos de educação, mas o mais importante do que isso é a pessoa ter um interesse e buscar né, o desenvolvimento dele. Né? Não dá para frente, não dá para frente. A gente vai fazer um pequeno intervalinho comercial, Marcelo, mas aí a gente já volta. Queria conversar contigo sobre essa questão da redução das emissões de carbono. Como a DAO tem uma presença muito forte nesse tema, queria que você aproveitasse para explicar como é que funciona mais ou menos isso do telespectador e também outras ações da DAO aqui no Guarujá, principalmente no contato com a comunidade. Será um prazer. O intervalo comercial é rapidinho, fica com a gente que a gente já volta já com o Marcelo. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva a sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Muito bem, amigos, voltamos para mais um bloco da entrevista com Marcelo Braga, ele que é diretor de operações da DAO aqui no Guarujá. No primeiro bloco, Marcelo traçou um panorama da empresa, a DAO, que produz em todo o planeta mais de 6 mil produtos, possui aí uma gama de 300, gera mais ou menos 300 empregos diretos e terceirizados
além dos prestadores de serviço, que seja empregos indiretos. E com bastante ênfase aí por exemplo, nisso que foi a visão da Dow há mais de 40 anos atrás, de implantar em Guarujá um terminal, o primeiro terminal do hoje Porto de Guarujá, com toda a estrutura que acompanhasse o desenvolvimento da sua atividade, inclusive na questão do transporte, na questão da logística, um modelo aí, talvez, para as demais empresas e para todas as atividades inerentes ao terminal portuário, ao Porto de Guarujá. A Dow oferece esse exemplo de interagir com a cidade da mesma forma que atua em vários outros países e em várias outras partes do Brasil, com respeito principalmente ao meio ambiente e às questões locais. O Marcelo, não falei nada errado, exagerado. Não, tá perfeito. A Dow, ela atua no Guarujá com produtos de alta periculosidade, se você me permite dizer assim, ou de alta... produtos assim que a gente não fica com medo, aquele monte de tanque lá. Eu te pergunto, como é que é a questão de segurança do trabalho ali na Dow? Primeiramente, eu queria comentar que esse termo periculosidade ou nocivo depende muito do conhecimento. Né? Eu diria que a Dow produz produtos químicos, né, que são gerenciados de maneira apropriada, com os controles devidos, de forma que não cause nenhum dano à saúde dos funcionários, nem ao meio ambiente. Que não sejam periculosos. Que não sejam periculosos. Porque se até a água, depender da condição, é periculosa. É verdade. Então, na verdade, o conceito de periculosidade às vezes assusta pelo fato de ser uma indústria química, mas qualquer indústria sem o devido controle e gerenciamento vai causar dano, quer seja as pessoas ou ao meio ambiente. Então, a Dow, eu diria que a Dow fabrica produtos químicos, mas tem todo o sistema de gerenciamento para que não cause danos ao meio ambiente e às pessoas. Então, a Dow, Valdir, se você pensa bem, ela tem mais de 100 anos. É uma empresa global, como eu já mencionei. Uma empresa que está presente em 180 países, fabrica 6.000 tipos de produtos diferentes. Então, nós temos a tecnologia e o conhecimento suficiente para produzir e manusear esses produtos adequadamente. Tanto é que a Dow, ela é reconhecidamente uma das empresas de ponta no que diz respeito à saúde, segurança e meio ambiente. E assim, já recebeu vários prêmios, não só no Brasil, como também nos Estados Unidos e na Europa. E se a gente for falar um pouco de Guarujá, a maior prova disso é que nós estamos situados no meio da comunidade, inserida na cidade, né, há 43 anos e nunca tivemos problemas com mídia no que diz respeito a acidentes de trabalho graves ou danos ao meio ambiente que cause uma relação danosa para a comunidade. Então, eu acho que isso é a maior prova de que nós temos o controle e o gerenciamento correto do que fabricamos. E ao longo desses 40 e tantos anos, a unidade de Guarujá, eu estou reportando a unidade de Guarujá, ela atravessou todo esse período aí, talvez, de implantação desse conceito de sustentabilidade, de respeito ao meio ambiente, coisa que há 40 anos nem se falava, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Primeiro, eu gostaria de enfatizar que a nossa relação com a CETESB, que é a Agência de Meio Ambiente, é muito boa, é maravilhosa. Nós temos uma relação franca, aberta, profunda e recebemos visitas constantes e periódicas com a CETESB. O segundo ponto que é muito interessante que você mencionou é esse tema da sustentabilidade, que está tão famoso, tão em voga. A Dow, ela já trabalha fortemente em sustentabilidade desde 1995, há 20 anos. E quando eu falo fortemente, é que ela oficialmente desenvolve programas com durações médias de 10 anos específicos sobre esse tema. Ela assume um compromisso sobre esse tema. Então, por exemplo, de 95 a 2005, ela fez todo um programa de sustentabilidade, onde o foco maior era enraizar e aprofundar o debate e o conhecimento de sustentabilidade dentro da companhia. Nós fizemos isso e obtivemos êxito. O plano de 2005 até 2015 foi expandir esse conhecimento. Expandir para onde? Para as comunidades que a gente atua, para os nossos parceiros, para os nossos fornecedores, de forma que eles atuem e comunguem conosco os mesmos valores no que diz respeito à sustentabilidade, à proteção do meio ambiente, a atividades corretas, por exemplo, a redução de carbono é um bom exemplo. E agora, em 2015, nós estamos iniciando a terceira etapa,
Essa terceira etapa é muito mais ser exemplo como meio ambiente e também formar parcerias que valorizem e enfatizem o desenvolvimento da ciência e das pessoas. Então, em termos de sustentabilidade, eu poderia dizer a você que nós estamos na terceira etapa, que já é a valorização da ciência e das pessoas. Certo. Mas, sem dúvida nenhuma, é um conceito assim, muito forte na nossa companhia. A gente entrou no assunto da questão do carbono e a Dow tem uma parceria com o Comitê das Olimpíadas para atuar nesse setor. Você pode explicar mais ou menos como é que se dará isso? Não, explico sim, explico. Na verdade, a Dow ela tem uma parceria com as Olimpíadas. Certo. E essa parceria foi uma história interessante porque as Olimpíadas hoje é um conceito global. É um conceito de esporte, conceito de saúde, certo, conceito de melhoria, de desenvolvimento, união dos povos. Só que, na verdade, para você implementar uma Olimpíada, você tem várias atividades prévias. Você tem atividade de construção, você tem atividade de construir estádios, de fazer vias públicas. Durante as Olimpíadas, você tem os jogos, você acende refletor, você tem comida, você usa produtos químicos. E com isso, essas atividades todas têm uma geração de carbono, de emissão de carbono, emissão de CO2, que é um lado, entre aspas, negativo ou não tão bom das Olimpíadas. O que foi que as Olimpíadas fez? Ela procurou uma parceira, onde essa parceira fizesse um plano muito bem detalhado e assinasse um compromisso no qual a geração de carbono ocasionada pelas Olimpíadas fosse balanceada por um plano muito bem específico de redução da emissão de CO2, de forma que globalmente, né, a realização das Olimpíadas não tivesse um impacto negativo para o planeta. Entendi. E por quem foi escolhido? Foi a Dow. Né? E a Dow ela é uma indústria química. Certo. E se a gente pensar bem em termos do nosso dia a dia, praticamente 90% ou mais do que nós usamos vem da química. Vem da química. Ou tem alguma ligação com a química. Quer seja tinta, o piso, a cama, a cadeira, o que for, tem uma ligação da química. Se não for na produção, é no transporte ou é na alguma coisa? Seja no que for, nem que seja na geração anterior, mas existe. Certo. E como a Dow tem esse impacto positivo muito grande na redução do CO2, né, foi feita essa parceria das Olimpíadas com a Dow, de modo que a Dow se compromete a implementar ações para a redução da emissão de CO2, de modo que, ao final da realização das Olimpíadas, o impacto para o ambiente e para o planeta não seja negativo. Seja empate, por exemplo. Seja um empate. Ou mais, da presença mais. E a ação da Dow é global, quer dizer, qualquer ação que a Dow for fazer nesse sentido vai envolver todas as unidades do planeta. Exatamente. Na verdade, essa parceria foi global, mas se a gente pensar um pouco na nossa comunidade, como a Dow faz parte, a Dow Guarujá faz parte da Dow Global, nós também já implementamos vários projetos para isso. Por exemplo, nós temos projetos de redução de energia elétrica. Né? Mas a redução de energia elétrica ajuda em quê? Ajuda que você, para produzir energia elétrica, na etapa energia elétrica disponível na casa da gente, em si não tem problema, mas a etapa anterior de produzir, né, emite carbono para a atmosfera. Então, a Dow, reduzindo o consumo de energia, ela está colaborando para esse fato. Outro aspecto muito importante são otimizações no processo produtivo de forma que minimize a emissão do carbono. Okay. E nós temos vários exemplos. Um exemplo muito interessante aqui na região foi o Armazém Verde, que nós construímos um armazém de estocagem de produtos químicos, num conceito de sustentabilidade. Esse armazém ele tem uma capacidade de estocar 4.000 toneladas de produto, mas o ponto muito interessante nele é que ele foi submetido a uma aprovação de um organismo mundial de liderança em projetos de energia e meio ambiente, e nós tivemos a certificação dourada, a certificação ouro, que é o terceiro nível de certificação das 4 existentes. Então, se a gente olhar de baixo para cima, nós temos a mais simples, que é a certificação verde, depois a certificação prata, a certificação ouro e a certificação platina. E nós obtivemos a certificação ouro. E nós somos hoje o primeiro armazém de químicos com essa certificação no Brasil. Mas para obter essas certificações é que vem o compromisso da Dow de reduzir a emissão de carbono. Por exemplo,
Nesse armazém específico, há uma redução de 13% no consumo de energia. Por quê? Porque você tem telhas translúcidas, você tem a utilização muito de vidro ao invés de parede. Nós usamos uma tinta no teto e essa tinta ela reflete os raios solares de maneira, por incrível que pareça, no interior do armazém a temperatura é menor do que a externa, então você não precisa usar ar-condicionado. Medidas, até certo ponto, vamos dizer assim, simples, né? Detalhes simples. Desde que você tenha a tecnologia, é simples. Né? Então, como a Dow tem essa tecnologia, possibilita que ela faça isso. Outro ponto interessante é a Dow tem a captação de água fluvial no próprio armazém. Eu ia te perguntar sobre a água. Temos, onde toda a água utilizada na parte sanitária ou de irrigação é captada de água fluvial. Então, são várias atividades que você tem que dá esses pontos que te acredita a obter essa certificação ouro. Isso é importante. Mas os projetos, Valdir, não param somente nesse armazém. Nós temos vários exemplos dentro da fábrica que ajudam e estão linkados com a sustentabilidade. Certo. Por exemplo, se a gente for falar de água, nós construímos 2 tanques, na verdade construímos um e adaptamos um outro, onde hoje nós temos a capacidade de armazenar 1 milhão de litros de água fluvial. E como a nossa região é uma região onde tem um índice pluviométrico bastante elevado, nós conseguimos captar essa água e utilizar no nosso processo produtivo. De forma que, se a gente usa água fluvial, a gente não precisa usar água tratada da Sabesp. Sem dúvida. Significa que essa quantidade que nós estamos captando de água fluvial, na verdade, a demanda é toda disponibilizada para os habitantes da região. Essa visão estratégica que permite a Dow, por exemplo, atravessar aí essas crises, como a crise hídrica, por exemplo. Né? Sim. E que estão alinhadas com nossos valores de sustentabilidade. Sem dúvida. A Dow e a comunidade, que tipo de parcerias a Dow tem com a comunidade, com o Guarujá? Nós temos uma parceria muito forte, Valdir. Na verdade, pelo fato de estar aqui 42 anos, né? Na verdade 43, é difícil você não estar vinculado à comunidade. Né? E nós temos um painel, um conselho consultivo, que já existe há 23 anos. E esse conselho consultivo faz parte da Dow, mas também faz parte a representante de vários segmentos da comunidade da nossa região. Então nós temos escolas, nós temos organismos de classe, nós temos organizações não governamentais e nós temos reuniões periódicas, onde nestas reuniões nós temos pautas específicas que direcionam para troca de experiências, troca de informação, troca de conhecimento, definição de objetivos comuns, definição de atividades de sustentabilidade na qual é necessária a participação de todas essas parcelas da comunidade. Então, é uma reunião muito interessante. E a maior prova da interação é que esse conselho já existe, como eu mencionei, há 23 anos atrás, com uma participação muito legal. E isso inclui a participação do trabalhador, do funcionário da Dow também? Sim, nós temos, sim. Na verdade, essas atividades que eu falei que são definidas relativas à sustentabilidade, nós temos essas atividades onde, para a Dow, é pré-requisito que participe pessoas representantes das comunidades e também funcionários da Dow, né? Porque, lembra, a proteção do planeta é um dos valores da Dow. Então, a Dow incentiva que os funcionários participem. Então, nós temos um programa interno chamado Solidária Dow, de solidariedade mais a palavra Dow, onde nessas atividades os funcionários participam para que eles contribuam de forma individual, contribuição em trabalho, em atividades de pintar, de consertar, de resolver. Por exemplo, no mês de outubro nós vamos fazer essa atividade na escola da comunidade de Conceiçãozinha. Nós vamos fazer umas melhorias nessas escolas e os funcionários vão estar lá presentes fazendo também. O próprio funcionário vai estar lá, por exemplo, pintando a parede? Eu vou estar lá. Você, inclusive, está convidado se você quiser participar. Eu não sei fazer muita coisa, mas eu posso ajudar lá a carregar uma Faz companhia. Mas nós vamos fazer uma reforma, falando um pouco mais sério, onde os funcionários são incentivados e a participação dos funcionários é muito grande. É interessante como cada um sente muito orgulho de contribuir e poder ajudar para a comunidade. É um valor muito, assim, não só da Dow, mas um valor muito individual das pessoas que trabalham na Dow. Puxando isso para o lado, assim, vamos dizer, do brasileiro, que gosta sempre de fazer uma coisa, não é nem um aumento de salário, não. É uma atividade que ele se convence, é uma atividade comunitária que ele se convence pelo próprio valor que a empresa oferece. É uma atividade absolutamente espontânea. Nós divulgamos
né? Perguntamos quem quer. Às vezes a atividade é no dia de semana, às vezes a atividade no dia de sábado. É absolutamente espontânea, o funcionário não recebe absolutamente nada. Se não for, também não tem problema. Não tem nenhuma diferenciação em termos de salário ou vantagem. É uma atividade extra trabalho e optacional, vai quem quiser. Como é que costuma ser a adesão disso? 100%? Poxa, não, 100% não, porque nós temos muitos funcionários e a fábrica não para. Não para, é verdade. Trabalha 24 horas, mas eu diria que a adesão gira em torno de 40, 50 pessoas para cada atividade. É bastante. E vai familiares, não vai só familiares, esposa, filho, vai um monte de gente. Quando vai ser? Em outubro? Vai ser em outubro. Vou aguardar a data certa, o convite, para a gente, quem sabe, fazer até uma cobertura. Eu envio para você, para você sim. Mas, se for possível, agradeceremos. Marcelo, olha, eu falei para você que era simplesinho, já passou os 40, passaram os 40 minutos do programa já. É uma pena, tá tão gostoso. Então, agora começa a ficar bom, né? A ideia justamente do programa é, de uma forma bastante propositiva, conversar sobre os assuntos aí da cidade e dar um pouco mais de informação para as pessoas. Por exemplo, aqui nós demos para as pessoas a informação de que aquela escolinha ali, que muita gente fala mal, 1º de maio, tem um valor danado aí na formação de profissionais qualificadíssimos aí, inclusive, sendo exportados aí, mão de obra sendo exportada. Sem dúvida. A gente está encerrando, mas antes de encerrar, deixa um espaço para você dar uma última mensagem para o telespectador, um até logo aí, para quem você preferir. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade, Valdir, de ter falado com você, mas principalmente eu gostaria de demonstrar e transmitir o orgulho que a DAO tem de estar inserido e fazer parte da comunidade de Guarujá e da Baixada Santista. Muito obrigado. Obrigado a você, Marcelo, e obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com uma nova edição do Assunto Cidade. Até logo a todos.